Bom, gente, então, assim, nós temos algumas opiniões diferentes aqui entre vocês, e isso é bem interessante da gente analisar o porquê que as coisas acontecem dessa forma, tá? Primeiro eu queria perguntar para a Karina e para a Alessandra, então, elas têm uma mesma visão ali do trabalho, da forma como foi feito na semana passada. Para elas, não alterou muito a diferença entre a compreensão depois que viu a legenda e antes de ver a legenda. Elas tinham entendido ali mais ou menos quanto por cento que vocês acham só do áudio? Eu pensei que 50, E assim, agora somou mais uns 10%, A né? diferença foi Então, pouco. assim, foi pouco. Porque assim, claro, ajudou um pouco na compreensão, mas não mudou totalmente a compreensão. A gente já tinha entendido isso, né? Isso, tinha. Fez alguns detalhes a mais, mas já tinha entendido. Porque, né, como você explicou, a gente está analisando o que entende sem nenhuma tradução, Sem nenhum. tanto pelo visual como pelo listening. Então, Isso. a gente tinha entendido o contexto. Não alguns detalhes ali de alguns momentos, não. Claro que clareou um pouco, melhorou um pouco a compreensão, mas não que chegamos a entender completamente, aumentou uns 10% ali com a legenda. Melhorou, tipo, só afirmou o que a gente já sabia, Uhum. né? Melhorou sim com a legenda, porque deu para saber se era isso Pra mesmo, ter e certeza, né? agregou algumas. Exato. Então, assim, o que a gente já tinha entendido, perfeito. Estava entendido, melhorou. E o que não tinha, assim, entendido, eu não entendi uma parte dos dentes lá permanentes, tal, que eu não consegui pegar direito essa parte. Agora eu peguei. Uhum. Mas não que, tipo, alterou totalmente minha visão, porque eu acho que já estava meio que no caminho, né? Então, isso Eu não fiz a tradução de nada. Então, assim, por isso que eu não poderia ter sido mais. Mas como não, eu mas olhando não as era, legendas também, não eu era o não objetivo conheço muitas também. palavras. O objetivo não era esse nesse momento de fazer a tradução. Agora, né, Não. depois dessa semana, vocês vão poder pegar alguma coisa com tradução. Eu já explico no final dessa aula aqui como é que vai ser. Mas isso que vocês estão me relatando não é o mais comum de acontecer. O mais comum é o quê? É entender bem pouco, só escutando, e quando vê a legenda, entender muito mais. Eu acho que foi isso que aconteceu com a Elaine, né, Elaine? Sim, foi o que aconteceu. Com a Então, legenda eu entendi praticamente tudo. E sem a legenda, uns 30%. Aí com a legenda, pronto, eu entendi tudo. Aí isso é terrível olha, para olha a diferença, praticamente. Vamos colocar 90% esse tudo aí que você está falando, de mim. 30, olha o pulo de 30% para 90%. Porque no início, só com áudio, eu entendi do começo ao fim o geral, mas tinha muitos detalhes. Os detalhes eu não consegui entender sem a legenda, não. Aí a legenda serviu para mim entender os detalhes, é como se tivesse se completado a compreensão. Mas fez uma diferença muito grande mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa, Elaine, por que que você acha que acontece essa diferença? Justamente por conta que são competências diferentes, né? A linguagem oral é uma coisa, a escrita é outra. A gente, desde quando começa a estudar inglês, geralmente a gente dá mais ênfase à escrita, é mais fácil, a gente tende a ficar naquilo que é mais fácil. E também a forma como os cursos tradicionais, eles enfatizam muito mais isso, a gramática. Aí você acaba, né? Aí você vai estudar, fazer uma graduação, um mestrado, você acaba ficando dentro do o inglês que a gente chama de instrumental, né? Aí pronto, aí acaba mais, com o próprio caso aí você vê que acho que varia de pessoa para pessoa, né? Mas no meu caso foi isso aí, Mas mas não varia muito assim, não, sabe, Elaine? A maioria do que eu vejo é isso. Mas, sabe, gente, não é culpa dos cursos tradicionais. Existe uma má fama hoje em dia, né, que o pessoal gosta de falar no Instagram lá para vender curso. Ah, porque os cursos tradicionais, não vão te ensinar tal. Não é isso. É que o curso, ele ensina para você coisas que são lógicas, que são sistematizadas para o ensino, de uma forma pedagógica, né, tudo preparado. Isso que a gente faz aqui são coisas que o aluno deveria fazer sozinho, deveria ser uma vivência, já que o aluno traz essa vivência, essa bagagem de vocabulário da vida inteira dele, ter assistido coisas, sabe, que seria o normal. Você fazer alguma coisa por fora usando o inglês e não só no curso, na sala de aula, entende? Então, essa vivência toda que a pessoa deveria ter não existe, em muitos casos, né?
Em muitos casos, a pessoa não tem isso. Então, não é uma culpa exatamente do curso, porque os cursos não têm como fazer tudo, né? Como abrir. Mas, assim, na verdade, a forma como você está falando, essa vivência, ela funciona muito para criança e adolescente, porque acho que é até o normal deles. Eu acho que talvez seja aí que os cursos pequem. A gente que é adulto, não tem como a gente aprender da forma. A gente trabalha, a gente tem um monte de coisas. Como é que a gente vai ter esse tempo? E a gente, às vezes, acaba achando que não precisa, entendeu? É bem isso, Elaine, é Acho que vai bem isso. aprender como uma criança ou adolescente não vai. A gente acha que não precisa, a gente continua nessa sistemática mesmo da leitura, sendo que a criança ou adolescente adora assistir música, filme, tem tempo de sobra, né? O Videogame também, cognitivo né? dele Ajuda está todo bastante. adaptado para um processo de aprendizagem. A gente não, a gente já aprendeu tanta coisa, acho que a estrutura mental da gente já está tão cheia que tudo é muito mais trabalhoso de aprender. Perfeito Então, isso que você acho que é está nesse falando. sentido. Perfeito, é isso mesmo, Elaine. Você falou uma coisa assim, a gente acha que não precisa. O meu medo não é que vocês achem que não precisa. O meu medo é o seguinte, é o contrário, é vocês acharem que um dia vocês vão conseguir lá na frente, sem começar, sem nunca começar, entende? Vocês não vão conseguir se vocês não fizerem desde já, desde o primeiro dia de curso. Tem que ter coisas paralelas. Só que o problema do adulto é o seguinte: se ele não entende tudo, ele desiste. Ah, não, isso aqui eu não consigo ainda. Deixa para daqui um ano, deixa para daqui 6 meses. Daí lá eu vou entender tudo. Não é tudo, gente, não é tudo ou nada. Hoje é 10%. No próximo documentário é 15%. É muitas vezes fazendo isso, repetindo, repetindo. Daqui um tempo você vai se sentir mais confortável. Mas não é assim, sai do 0 pro 100, sai do 8 pro 80, né? Nada é assim. Então, não é que vocês não precisam, vocês sabem que precisam, mas a minha intenção com isso é não desistam, façam. Não importa se está entendendo ou não está entendendo. O que precisa é fazer. Na É, verdade, você ficou sabendo que precisa agora, né, com o teu curso, né? Porque, na verdade, a gente ia levando e nunca tinha tentado para essas questões da forma como você coloca, num perfil realmente, assim, adequado à nossa idade, entendeu? Aí, assim, é outra perspectiva. Aí a gente agora entendeu o que precisa e acho que praticamente todos nós estamos fazendo essa parte que a gente tinha deixado em que segundo legal, plano. que legal. Gente. E você veja, são coisas prazerosas, né? Quando você começa a escutar uma coisa e entender, dá muita alegria, né? De você ver o resultado. É, eu queria perguntar para o Marcos. Marcos, E, você Elaine, colocou. Oi, pode falar. você falou ali com a Marlene, né, no último encontro, né, que as coisas, as palavras, né, param de ser somente ruídos Uhum, e começam a fazer sentido. Então, eu e a Ali começamos com você há já um ano, né? E é o que eu comecei fazendo o projeto de música no plano B mesmo. Então, eu falo para a Ali, eu vou ouvindo música. E assim, às vezes tem aquele refrão assim que para mim hoje faz sentido. Eu entendo o refrão da música, que antes para mim seria impossível pensar que eu conseguiria ouvir em inglês e entender em inglês, né? Era uma uhum, coisa absurda. sim. E hoje já faz sentido, né? Agora, um outro pensamento também mais ingênuo do que esse, Karina, o teu pensamento de que, ai, será que um dia eu vou ouvir inglês e entender? Esse é um pensamento até bem racional, de quem já tentou estudar, já viu que não é tão fácil assim. Agora, eu acho que a maioria das pessoas que entra sem noção nenhuma para fazer um curso de inglês, elas pensam assim, não, vou me dedicar e em 3 meses vou estar fluente, vou estar sabendo tudo, que daí é muita ingenuidade, sabe? Daí a pessoa vem Sim. totalmente sem noção. Tem gente que me contata, por exemplo, olha, peguei teu contato com não sei quem, com alguém aqui que me passou, porque eu preciso fazer uma entrevista de emprego para passar daqui 3 meses. Falou, tá, quanto que você sabe já? Não, nunca estudei, não sei nada. A pessoa acha que em 3 meses ela vai estar fazendo uma entrevista de emprego. Então, poxa, sabe? Não tem nem o que falar com uma pessoa dessa, né? É muito sem noção. Então, Se você não treinou para responder, eu dou né? uma desculpa, eu caio fora, eu não pego aluno assim, eu falo, gente sem noção, não dá, porque depois eles vai falar até que a Não, professora é ruim. Não, a professora não sabe ensinar e exato. tal. Então eu tento fugir desse tipo de gente assim. Mas Mas é vocês estão difícil. percebendo exatamente o que eu estou querendo mostrar, né? As diferenças e tal.
E aí, tudo bem, Marcos? Tudo bem, desculpa pelo atraso. Imagina. É, a resposta da Karina e da Alessandra foi a primeira vez que eu vi dessa forma. Assim, não deu muita diferença. Porque o que normalmente acontece é igual a Elaine falou: olha, 30% ali só ouvindo e quase 100% com a legenda. Isso é o normal. Eu queria saber do Marcos. Você colocou lá quanto, Marcos, que de compreensão? De ouvir sem legenda, você está perguntando, né? É, a primeira vez assim, ouvindo, a segunda vez só ouvindo, sem legenda, sem nada, eu entendia palavras e frases aleatórias, tá? Palavras assim que eu já tenho conhecimento e já sei como é que se pronuncia e como se ouve. Agora, depois que eu da legenda, quando eu assino com legenda e depois que eu transcrevi o texto, porque assim, eu costumo escrever, porque eu escrevendo eu assimilo a palavra Uhum. e aí eu estou aprendendo falar e escrever ao mesmo tempo, entendeu? Sim, aí sim. Aí com a legenda e ouvindo, é mais de 90% eu estou entendendo, porque esse texto dos golfinhos, esses 7 minutos e 50 aí, é um texto muito básico, Sim, é não tem básico demais. dificuldade, não tem dificuldade. É. Mas quando Eu, você ouve sem a legenda, é aquilo que eu falei no comentário, acho que eu escrevi lá no trabalho, eu devo ter colocado essa. eu vou até O abrir o que teu que, trabalho aqui. o que que atrapalha a gente que está estudando, né? Primeiro, a pronúncia correta da palavra, tá? Isso é uma Sim. coisa que atrapalha. Segundo, Que atrapalha. A pessoa não pode pronunciar corretamente, então, como é que é essa história, Marcos? não, uma coisa que atrapalha é a gente não saber a pronúncia. Eu vou dar um Ah, exemplo vou entendi. dar um exemplo bem típico, tá? Certa vez, o ator que fez Wolverine, aquele Hugh Jackman, ele veio aqui para o Brasil, acho que divulgar o último filme dele, não sei o que tal. Ele foi no Danilo Gentili. Então, só que lá o Danilo também é burrão, não sabe falar nada em inglês, né? E tinha o tradutor. A cidade que ele estava falando, não sei se é a cidade que ele mora, chama Dakota. E tem uma atriz chamada Dakota. Tem. Sabe como é que ele pronunciou Dakota? Ah, Deicora. Como é que eu jamais vou escutar uma palavra dessa e aham, saber que ele está sentindo a Dakota? É aham. nesse sentido Sim, que eu sim. Perfeito, estou Marcos. dizendo, Perfeito. tá? Essa pronúncia também da letra D, da letra T, virar R, entendeu? Então, a gente quando ouve, pô, né? Agora, que eu falei para que eu sempre falo, o que eu já aprendi, por exemplo, se eu ouvir você falar tipo, how old are you? Eu sei que você está perguntando a minha idade, né? Se você perguntar para mim, what time is it? Eu sei que você está perguntando que horas são, porque eu já assimilei. Uhum, E é desse jeito que pronuncia, sim. entendeu? Agora, outra coisa também que atrapalha a gente, que me atrapalha, os outros aí eu não sei, né? Aí é com eles. Eu preciso ainda aprender muito a contração de palavras. Sim. Quando você fala one, vai falar que nem tem um texto, é isso que você falou aí, está escrito one is. Ah, One is, entendeu? é, é. Pegar essa Marlene, deixa eu contração. falar com a Marlene uma coisa. Eu não vou te fazer perguntas, tá, Marlene? Porque eu sei que você tá com a voz ruim, mas se você quiser se comunicar, você escreve no chat aqui, tá bom? Qualquer coisa que você queira falar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcos. Aqui, ó, Tá palavras bom. que eu conheço e entendi com a legenda. Eu queria te perguntar o seguinte: essas palavras aqui você não entendeu só ouvindo, é isso? É, é, eu até tem palavras aí que depois eu falei, porra, mas como é que eu não entendi, né? Palavras simples. Então é isso, você não entendeu na primeira vez. Friend, por exemplo, friend, né? Na primeira vez que eu ouvi ela falando lá, eu Então, não segura aí, associei, não associei a coisas, tá? entendeu? Eu quero saber justamente o. Ó, olha a minha pergunta agora, Marcos. Olha que palavras fáceis: friend, today, learn, lesson, birth, young, groups, que são palavras fáceis. A minha Tem, pergunta é o seguinte: por que que você não entendeu essas palavras aqui ouvindo? eu,
eu acredito que seja mais por causa do sotaque, tá? Mas o Uma sotaque do coisa. cara lá, ó, gente, documentário, pense bem. Eles não pegam uma pessoa qualquer para narrar um documentário. Eles pegam alguém que tem a voz boa, a dicção boa, né? Um jornalista, uma pessoa que é Entendo, acostumada a usar a entendo. voz. Não é igual sair na rua entrevistando as pessoas. Então, é uma pessoa que tem o sotaque bom e fala bem. Não Não, tem entendo. nenhum de Mas você sotaque. sabe qual é o outro problema? É o Ah, seguinte, você pega um texto, bom, já apareceu lá no início, lá escrito, eu entendi. O que são os golfinhos, né? Quem são os golfinhos? Falei, bom, vai ter alguma coisa. Vai falar do quê? Da característica, da cor dele, quanto tempo ele vive, o que ele come. Imaginei isso na minha cabeça. Mas eu não tenho o contexto do que eles estão falando, entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Eu não tinha. Então, por isso que às vezes uma palavra muito simples, e eu sei, às vezes acabo não entendendo dentro do contexto que ele está falando. mas é por isso Porque, que tem as também tem. imagens, né? Por isso que é legal você olhar também as imagens, elas vão dando esse contexto, né? Mas também eu não me preocupei na hora em, tipo assim, ficar prestando atenção. Também teve esse problema de eu ficar prestando muita atenção em palavras isoladas. Eu não fiquei prestando atenção. Aham, Como em inglês. E outro problema sério para nós que tá aprendendo é a velocidade, né? É a isso sim, velocidade da fala. isso Você sim. pode reparar, isso aqui não é crítica, tá? Não estou fazendo crítica em relação a ninguém aqui, mas é um hábito que acho que todos que estão aprendendo aqui têm. A gente parece que vai falar uma frase que parece que é cantar a frase. Você vai falar, você fala, como vai você? How are you? How are you? Parece que a gente está querendo cantar a frase. Pode ter um costume. Eu estou tentando eu estou me monitorando aqui, sabe? Isso Porque aí que eu você percebo esse falou, Marcos, negócio. isso aí é uma questão do ritmo da fala, do ritmo da língua, sabe? A gente É, tem, trabalha em entonação, né? alguns conteúdos isso aí que você está falando. E é bem Então, verdade mesmo, é isso aí. e outra coisa aí, quando eu coloquei algumas palavras aí, não vou mentir para você, tá? É um trabalho que eu não fiz assim com tanta calma, tal, porque a vida está meio corrida. Mas se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma e foco no negócio, eu teria feito muito melhor. Porque, não sei se você percebeu, né? Eu tentei usar um negócio aí, não como separador de sílaba, né? Por exemplo, você vai falar uma palavra ter, né? Have, né? Seria assim, eu ia usar dois R, um E com acento agudo, have, ia colocar o V, ia colocar uma barra, não barra, é tipo um travessão. O que é? Para eu falar para você que a palavra está morrendo ali, não tem E, não tem pronúncia de nada. Eu Perfeito. tentei, eu tentei fazer isso, mas ainda sou muito ruim nisso daí. Tá. Sou muito Ô, ruim Marcos, nisso você daí. tem que assistir mais aquelas aulas de pronúncia lá da Fonética 1, Fonética 2, que lá eu mostro como se faz essa transcrição, sabe? Tá, eu vou aproveitar esse período aí que acho que todo mundo vai descansar, né? Uhum, uhum, Férias, né? Que uhum. eu vou, e aí Assiste eu vou lá o pegar Fonética 1, Fonética 2, você vai ver que legal, faz toda a diferença tudo isso que para você me chegar mandou, nessa parte aqui. tudo isso que você me mandou, eu vou ver com calma, tal, Uhum, sem correria, né? Nem tá, se for para pegar, hoje eu só vou assistir isso, aí eu uhum, só vou assistir aquilo, entendeu? muito bom. Mas somos iniciantes, né? Deixa eu perguntar para as outras que estão aqui na aula. Essas palavras aqui, ó, que vocês conhecem, mas não entenderam só ouvindo, entenderam só depois quando viram a legenda. Por que que vocês acham que vocês não entenderam palavras fáceis? No meu caso, eu entendi as faces, tanto é que eu consegui entender todo o contexto, o geral. Mas aí, quando chega nos detalhes, é justamente as conexões que ela faz, as reduções e tudo aí, não. Aí foi aí que eu só consegui entender quando eu estava lendo. Mas essas, assim, no geral, e são essas, como o texto é simples, são essas palavras simples que me permitiu, pelo menos, compreender todo o contexto, Hum, né? Mas só em linhas gerais. E os mais específicos detalhes, ele tem muito detalhe, realmente, o texto,
mas Tem. aí os detalhes ficam para as conexões, são uma série de regras da linguagem oral que ela coloca em prática que a gente não entende e aí ficou mais difícil. Mas essas, assim, eu não tive dificuldade em ouvir e saber o que ela estava falando. Aham. Mas já necessitava de uma compreensão mais assim melhorada, que já tinha as conexões, uma série de coisas eu realmente só com a escrita mesmo. Essas eu entendi. E ó, vocês estão vendo a diferença da linguagem que é um documentário, porque praticamente a pessoa está lendo um texto, né? Ela não está falando espontaneamente, ela não está fazendo gesto. Então, o documentário ele tem uma linguagem bem específica. Ele tem normalmente uma pessoa que fala bem, boa dicção, né? E não tem muita emoção envolvida. Então, não tem grito, não tem choro, não tem risada. É uma coisa mais assim, aquela mesmo padrão do começo ao fim, né? Então, é bem tranquilo trabalhar com documentário, é bem diferente de filme, né, de seriado, como vocês já perceberam. Vamos conversar um pouquinho sobre essas palavras parecidas com o português. Vocês perceberam quanta coisa tem parecida? A gente até comentou na aula passada sobre os falsos cognatas, né, que eu falei, ixi, isso aí é uma parcela pequena das palavras. Então, assim, esse tipo de palavras você não consegue inventar. Se você não sabe a palavra, você não vai inventar para falar. Mas se você está escutando, você consegue deduzir que aquilo é o que parece mesmo, né? Então, na hora de você receber informação, seja por escrita ou falada, você consegue deduzir muita coisa. Só que aí, gente, precisa desse exercício porque o que que é? É você acreditar que o que você está escutando é aquilo mesmo. É você ter a confiança através da prática, né? De, opa, eu acho que é tal coisa e com certeza deve ser aquilo. E não ficar duvidando, será que eu entendi certo? Será? Porque o adulto é assim, uma coisinha que ele não sabe já fica cego para não entender todo o resto, né? Quando deve ser o contrário. Deve ser o pouco que você sabe ajudar a esclarecer aquilo que você não sabe, formar um contexto e cada vez mais vai trocando de proporção, quando cada vez você vai sabendo mais e ficando menos dúvida. Então, é usar só de uma perspectiva diferente a informação, né? Elaine, em relação a isso, teve palavra que eu fui pesquisar, tá? Mas não por desencargo de consciência. Eu achava tão parecida, mas tão parecida, eu falei, será que é? Tipo assim, você coloca triangular, eu falei, mas será que é? Aham. Né? Mas você Fala colocou aqui a transcrição, ó, abundância. triangular. Então você escuta É, tri, e você não liga que isso pode ser triangular, né? mas eu sofri um pouco aí, que eu usei essa porcaria do Word aí. Eu não sei se, eu não sei se tem configuração para mudar, né? Para Tem, língua tem, sim. Tem configuração norte-americana. da língua, Deve né? ter, né? Uhum. E ele é que nem um corretor ortográfico. Tenta escrever, por exemplo, Sim, inteligente sim, com eu dois sei, L's e tal. eu sei. Ele troca para inteligente, você Uhum. entendeu? É, Eu tinha que toda hora ficar corrigindo, porque é. eu não gosto muito de escrever, que a minha coordenação motora foi pro saco, né? Acabou. Aham. Tem uma dificuldade do caramba. Então eu digito mais, né? Mas o que eu sofria, eu vou falar, não é brincadeira, pô, eu escrevi certo, essa porcaria. Aqui, ó, por exemplo, essa Errado. palavra aqui, ó, é escrita exatamente igual se escreve em português, mas se fala social. Você colocou certinho aqui, ó, social. É isso mesmo. Então, gente, às vezes eu acho que a gente tem uma expectativa de que a palavra vai ser de um jeito e ela não é, né, como a gente quer. Bom, palavras de fácil dedução. Eu só não achei, eu não consegui identificar palavras que a gente pensa que é, mas é o contrário. Que Eu nem aquela, coloquei que lá. nem o caso do push, né? Que nem o caso do push, né? Aham. Que na realidade parece que é puxar, mas é empurrar. Peraí, eu coloquei essas palavras lá, gente, no finalzinho da aula passada, quer ver? Ó, são as palavras actual, actually, hazard. Ah, a gente até comentou da música, Marcos. Ah, tá. É da música. Só, foram 3 palavras nesse documentário inteiro. Actual, por exemplo, dá a impressão que é atual, né? Dá a impressão, Mas mas não parece é. que é Actually, que outra. é derivada de actual, na verdade é quase a mesma palavra, né? E hazard, que é um risco, um perigo. Opa, dei um play aqui sem querer. Então, nesse documentário inteiro apareceram 3 falsos cognatas.
Eu até tinha falado, né? Ah, vai ter uns três, que é até bastante. E aí, palavras que repetem mais você não conhecia. Eu estou usando o teu trabalho aqui como modelo, tá, Marcos? Para Não, tudo ficar bem. mais visual. Essas É que você palavras limitou, né? Você limitou para 14 palavras, limitei, né? Porque limitei, porque senão dava vocês para ir ficam mais só longe, né? procurando no dicionário e o objetivo desse trabalho não é fazer uma pesquisa de dicionário, é entender, é usar o que você já sabe para tentar entender uma informação, né? E daí, por que que eu coloquei 14 palavras? Eu pensei mais ou menos duas por minuto, que possam realmente ser palavras-chave que vão fazer diferença para entender alguma coisa. Se você precisar de procurar mais do que isso de palavra, é porque você não sabe ainda, você sabe muito pouco de inglês, então você não está entendendo nada. Aí não é o objetivo também, né? O objetivo é, não importa o quanto você sabe, mesmo sendo pouco, extrair informações dali, conseguir entender alguma coisa. Então, por isso que eu limitei as palavras. Aí aqui você colocou uma lista aqui, realmente palavras que vão fazer a diferença na hora de você compreender, tá? Todas essas palavras aqui vão fazer diferença. Talvez essa aqui não, essa another não, mas as outras acho que sim. A partir Você de quer ver agora, uma palavra que está aí? Como o inglês na música, tentar traduzir música é importante. Tem uma palavra que eu coloquei, chama REACH, que é read, não sei se é assim que pronuncia. reach. Aham, tá aqui. É. Aí eu me recordo de uma música que uma vez eu estava estudando, mas, bicho, anos atrás, eu não sabia nada, né? O cantor cantava assim, Whenever you reach for me, né? Eu falava, pô, aí, tá vendo? Se eu tivesse memorizado o ritmo, eu não teria dúvida nesse ritmo, Ah, entendeu? você lembrou da música quando você viu a Eu palavra. lembrei. Muito. Aí que falava assim, ó, eu não sei cantar, tá? Eu até esqueci, fala assim, Whenever you reach for me, I'll do all that I can, né? Ah, Então eu traduzia desse jeito, entendeu? É muito uma bom. música muito bonita, essa música, inclusive. Muito bom. Agora você vai aprender e não vai esquecer mais. Então, gente, a Verdade. partir de hoje, vocês podem procurar no dicionário o limite de 14 palavras que vocês acham que serão fundamentais para entender alguma coisa ali, que são palavras que se repetem. Por que que elas se repetem? Porque elas são palavras-chave para o assunto que está sendo abordado ali naquele tópico, dentro daquele minuto, daquela parte ali do documentário, né? Então, a partir de agora, sim, vocês podem fazer a pesquisa. Ó, o que que o Marcos colocou aqui, ó. Entendi com áudio 10%, com a legenda 90% ou mais. Aí é muita diferença, né, gente? 80%, 70%. É... Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês bem. Não tenho nem palavras para descrever a pergunta que eu quero fazer. Bem ridícula mesmo, tá? Imagine se o narrador fosse falando o texto aqui, ó, da maneira como você acha que seria a palavra, tá? Não sei como é que vocês acham que seria. Dolphins, hi friend, today we are going to learn all about dolphins. Se ele fosse falando assim, como a gente leria se fosse português, né? Vocês acham que ficaria mais fácil para vocês entenderem as palavras? Pode ser sincero, pense, acho que vocês nunca pensaram nisso, né? Pera, eu não entendi a pergunta. É difícil entender a pergunta, né? Se o narrador fosse falando, fosse um brasileiro falando, como a gente lê aqui, ó, Dolphins, hi friend, today we are going to learn all about dolphins. Isso assim, Entendi. como dá vontade de você ler. Ou Entendi. ela, eu acho que não. Porque assim, a gente já, pelo menos nós, e todos que já começaram, né? Você vai escutar Friends, você vai lembrar de Friends. A gente já está aprendendo na pronúncia da forma correta e, né, a gente tem já uma certa familiaridade com alguns sons. Então, no momento que daí reverte today, como que a gente vai lembrar que today é today? A gente já Ah, tem uma certa, né? Agora, eu acho que não daria para entender. muito bom. Eu, né? É até About, parece não brincadeira. daria para entender. Parece até brincadeira. Exatamente isso que ela estava falando, eu estava pensando. A não ser que a gente não tivesse nenhum contato com o inglês, porque aí daria para a gente fazer um paralelo entre o português e o inglês nesse sentido, mas já sabendo,
Aí ia ficar muito mais difícil. Pois é, Elaine, mas aí teria um outro problema também. Palavras que são mais óbvias, por exemplo, quer ver aqui, ó? É, ah, point. Se você falasse point, seria até, você poderia até entender que é parecido com português, mas a maioria você não ia nem ter ideia do que é, sabe? Seria mais complicado, eu acho, ainda, entendeu? Então é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, né? Pareceu ridícula essa pergunta, assim, mas deu vontade de fazer para vocês, porque para vocês entenderem que precisa se esforçar um pouquinho na hora de você ler um texto, de você pronunciar uma frase, falar as coisas, tentar falar um pouquinho mais dentro do padrão, né? E não, eu falo assim mesmo, os outros que se virem para me entender e tal, porque aí você dificulta Elaine, um pouco para os outros também. Elaine, deixa eu só te falar um negócio. Eu acompanho muitos. Tem uma lista de vários YouTubers aí que fica viajando o mundo aí, entrevistando e tal, né? E eu acompanho muito o jeito que eles falam. Por exemplo, tem um cara de Recife, já é um sotaque nordestino, né? É até interessante que ele está falando em inglês lá e eu entendo bem pra caramba até o que ele está falando. O jeito que ele fala. Por exemplo, a palavra oportunidade, inclusive tem no texto do filme lá, do clique, né? Como é que você passou pra gente? Opportunity. Opportunity. Você pega o cara falando, ele fala opportunity, entendeu? Aham. Mas Então, não tem, ele essa tá foi a falando. minha pergunta. Essa foi a minha pergunta. Você acha mais fácil escutar ele falando? Eu acho mais fácil um não nativo falando, tá? Um brasileiro ou qualquer outro idioma, uma pessoa de outro idioma falando. Uma vez você até postou aí um Ah, francês falando, sim, tá? sim. Do que o nativo falando. Aham, Agora, é tal negócio. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Aquele seriado Young Sheldon, né, que acabou. aham, Agora eles fizeram um negócio, eles pegaram o irmão do Sheldon né, e a namorada e deram um segmento no seriado, né? E o menino que faz o personagem, ele chama Montana Jordan, né? Montana Jordan. Se você ver o sotaque dele, porque aquele dia até ri para você, falei que Mimó lá, falando que era da Califórnia. Mentira, Califórnia é onde passa o seriado Ah, tá. Big Bang Theory. Mas não vai mudar muito, não. O Aham. Mimó lá, quando ele chamava a vozinha de Mimó, é no Texas, tá? Ah, Então, eu até acho que esse Montana Jordan deve ter nascido lá nessa região aí. Se você vê o cara falando, ele parece que tá com uma batata quente na então, boca ali. Marcos, mas olha só. Quando você fala do cara do Recife lá, falando que daí você entende melhor. O problema é o seguinte: cada um de nós brasileiros vai querer trazer o seu jeito de falar para dentro do inglês, entendeu? E aí não vai ficar uma coisa uniforme, sabe? Aí, de repente, você entende melhor um cara do Recife, mas o cara que é americano mesmo já não entende. E o gaúcho vai falar como, sabe? Eu até mandei um videozinho para vocês semana passada, lá no grupo da conversa lá, que tem um cara que imita vários sotaques brasileiros falando inglês. Então vira uma confusão, né, gente, no final das contas, essa história aí. Mas assim, tudo isso aí é para vocês pensarem, sabe? Para vocês começarem a refletir sobre algumas coisas que de repente a gente não para pensar. E agora eu vou passar para vocês a atividade que vocês vão fazer entre hoje e a próxima terça, tá? Não pensem que está acabado o trabalho, porque não está. Entendeu? Tem mais coisas aqui, ó. Então agora vocês têm essas três coisinhas para fazer. Vocês podem pesquisar a tradução dessas palavras, no máximo 14 ali que vocês já tinham extraído do vídeo, né? Para realmente entender alguma informação a mais, tá? As palavras que você já conhecia e que deveria ter entendido, mas não entendeu, vocês vão fazer uma lista agora também, que nem lá no do Marcos era friend, né? Eu vou colocar até aqui o exemplo do Marcos. Ele colocou friend, que ele não entendeu. Opa, por que será que ele não entendeu a palavra friend? Será que ele estava esperando escutar friend? Como que era a expectativa dele
sobre essa palavra para ele achar que fosse friend. Então, a pronúncia é assim, ó. Friend. Friend. É esse risquinho aqui que você fala, né, Marcos? Que você fica incomodado. É, Friend. Se eu esperar escutar friend, eu não vou entender nunca que a palavra é friend. Então seria isso aqui, ó, mais ou menos. Free, end, né? End. Não existe end aqui. Friend, friend. ou Brian. É, Poderia. poderia ser a tua expectativa, né? Então, gente, o que eu estou tentando mostrar é que a expectativa que a gente cria da pronúncia nos impede de entender aquela palavra como ela realmente é. Então, a gente precisa aceitar que é a gente que está chegando agora e que precisa se adaptar, e não os outros se adaptarem a nós. Achar que a gente está chegando e quer sentar na janela e sabe as coisas, né? A gente não sabe ler na outra língua, a gente precisa aprender, tá? Então, vocês vão fazer essa transcrição da lista de palavras que você deveria ter entendido porque você já sabia a palavra, ou porque a palavra era fácil, mas você não entendeu. Então, por exemplo, trouxe aqui algumas, tá? Que eu acho que, ó, essa aqui é difícil de entender. É uma palavra fácil, ela é um cognata, mas a pronúncia dela é assim, ó. Social, 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 né? Então, quer dizer, lendo vai, mas será que você sabe falar? Essa outra palavra aqui, ó, vai ficar assim, ó, create, create, com uma barrinha aqui até, como diz o Marcos. Create, create. Duas sílabas, create, né? Outra aqui, ó. Será que você, lendo, é uma palavra super fácil, é igual, né, praticamente. Mas a pronúncia seria isso aqui, ó. Humans, 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 né? E ainda tem a sílaba tônica. Vamos colocar aqui sublinhado. Social, sublinhado, social. Create, create, humans. Deixa eu até aumentar aqui também, para vocês enxergarem melhor. Tá? Então, vocês vão fazer, primeira coisa, pesquisar as palavras que vocês já tinham separado porque não tinham entendido. Depois, palavra que você já conhece, deveria ter entendido, mas não entendeu na fase lá só de escutar. Fazer essa transcrição. Porque daí você vai entender o porquê que você não entendeu essa palavra. Poxa, eu estava esperando escutar isso e jamais você vai escutar isso que você está esperando. É diferente a pronúncia, tá? Aí na próxima vez, no próximo documentário, na próxima música, na próxima vez que você escutar essa palavra, você vai reconhecer, tá? E além disso, Olha, vocês. pessoal, isso aqui é uma coisa até interessante que eu vou falar. Eu acompanho muitos vídeos aí, né? Muito de aprender, tá? Inclusive, o cara pegou assim, ó, um brasileiro falando com uma americana. Eu vou te falar alguns nomes e eu vou te falar como o brasileiro pronuncia e como que o americano pronuncia. Eu percebi que eu não sei porque o idioma ele é muito monossílabo. Parece que a acentuação, como não tem acento, a sílaba forte sempre vai como se fosse uma proparoxítona ou como uma paroxítona. Vou dar um exemplo, por exemplo. Não tem uma banda que todo mundo fala Black Sabbath. Uhum, Aí eu estava vendo a pronúncia dela, não é Black Sabbath, Black Sabbath. é. Você está entendendo onde está Sim, isso é verdade. A maioria das palavras longas, se você está na dúvida, ponha a sílaba, a primeira mais forte, que nem beautiful, né? Beautiful. Na dúvida, gente, você joga força pro começo, né? Na dúvida, claro, tem palavras que vão ter a última sílaba mais forte e tal, mas a grande maioria das palavras tem a sílaba tônica no começo da palavra em inglês. Se tá em dúvida, tem que chutar, chute no começo. Isso é verdade.
Além disso, então, ó, a última atividade que eu vou passar para vocês é que vocês extraiam desse documentário 10 frases completas que você conseguiu entender. Frase, assim, que você pegou todas as palavras, não tem nenhuma palavra que você não entendeu, tá? Escreve, copia elas e deixa elas quietinhas até semana que vem. Só escreve por enquanto. Não precisa fazer mais nada. Então, são 3 coisas, tá? Pesquisar a tradução das palavras novas lá, das 14, palavras que você deveria ter entendido, mas não entendeu, e essas 10 frases aqui, tá bom? E Uma semana que última vem. coisa, entendeu? E uma coisa Última que coisa. a gente já. Opa. Pode falar, Karina. A gente já passou, eu já passei no outro trabalho, estou me vendo aqui de novo. O mais difícil é saber pronunciar as palavras que são muito parecidas com o português. Ah, você tinha comentado isso aquela vez mesmo. Exatamente. O que a gente Por que que você fez? acha? Para mim, só de olhar ali, eu nunca iria pensar e pronunciar as palavras já como estão ali Por que você as iria pronunciar transcrições. aqui? Não, nem sei. Nem sei como eu iria pronunciar. Do jeito que eu tô vendo, né? Exato. É, E essa aqui? aí Eu tirei Essa do aqui? texto, mas também não. eu vou Agora, se você E, vê ó, assim, ó, humans. create, não é mais fácil? Create. Então, eu acho mais fácil a gente ouvir e ler lá, né? Claro, do que falar, com certeza. Do que pensar em pronunciar a mesma palavra, que é muito semelhante ao português. Uhum. Mas por isso que precisa fazer esse exercício aqui. Senão você não Exato, vai falar inglês nunca. Você vai escutar, vai ler, mas não vai falar. Porque como que você vai falar uma palavra que você não sabe falar? Entendeu? exato, porque coloca um X no nosso português que o X não existe. Aham, aham. É por isso que eu acho que é muito Exato. mais difícil pronunciar palavras semelhantes do que palavras novas. É, é. Mas é por isso que eu digo, gente, você não pode achar que você conhece a palavra e querer ler como você acha que é. Não pode, não vai dar certo. Você tem que conhecer a pronúncia. Não dá para chutar, não dá. Não é igual o português que junta B mais A e faz ba. Toda vez que tem B com A é ba. Em inglês não. Para fazer ba tem 50 formas de escrever que vai dar ba, entendeu? A escrita é muito complicada do inglês. Então vocês precisam conhecer um volume grande de palavras com a pronúncia diferente, porque daí você começa mais ou menos a transpor. Opa, essa palavra aqui é parecida com aquela, deve ser isso. Aí você começa a chutar e vai dar certo. Mas enquanto você não tem uma base grande, não dá. É, Elaine, dentro do que elas estão falando aí, eu vou te dar 2 palavras, português e inglês igualzinho, sem tirar nem pôr. O problema só está na acentuação. diga. Banana, banana e sofá. É. Tá, eu sei que sofá não é sofá, porque eu sei que a pronúncia do O é ou, né? Uhum. E a Esse sílaba é desse tônica jeito também. que fala. Sofa. Sofa. Sou. Aham. Agora, o banana, eu vou te falar, é meio chato, né? Porque não é banana, né? Não é simplesmente banana, é de... É, é banana, banana. É diferente. Tem o schwa, né? Só uma coisa que está no texto aí, eu queria tirar só essa dúvida, né? Que é bom, né? Porque tem coisas no inglês que a gente pensa, sabe aquela mania, a gente pensa que está falando certo, está falando errado. Tem uma palavrinha chamada, eu vou falar no aether, com TH, aether. Diz que ela Assim? tem 2 pronúncias. É isso aqui? Com H? Deixa eu abrir, deixa eu provar. Não, não, é sem H. Either. Ah, either, EIT. either. Uhum, either. É, Essa tá na isso. sua lista de Esse- palavras para pesquisar, né? Então, eu quero te perguntar por causa disso, porque está no texto ali, mas não é questão de saber o que que é, só queria a interpretação. Aham. Ela disse, a americana falou que pode ser pronunciado dos 2 jeitos. Agora, eu não sei se é Aham. no inglês ou no inglês britânico, É, já te que é explico. diferente. Either, ó, Either e either. either. É, não importa se é Either. inglês americano ou britânico. Ambos podem falar either ou either. Eu vou tirar Tá. essa palavra. Either. Aí, no Either. texto, quando fala das cores do
do golfinho, que ele pode ser black, white, gray. Esse either, ele não poderia ser usado, porque eu não sei se ele substitui o or. Quando você vai escalar ou, você usa o either, né? Seria mais ou menos isso aí. Só que aqui é numa frase negativa. Eu teria que pegar a frase realmente para ver o que tá falando nesse exemplo que você está dando. Quem poderia ser assim, elas podem ser ou uma coisa ou outra, né? Either can be Isso. white or black. Seria isso ou aquilo, que é o significado dessa palavra aqui, either. E a mesma pessoa, é engraçado essa palavra, porque a mesma pessoa fala either numa hora e na outra hora fala either. Não é uma questão de sotaque nem de região. A mesma pessoa fala de um jeito e de outro jeito, de momento para momento. É uma palavra que varia bastante. Eu falo uma palavra aqui no Brasil que eu falo de um jeito e a hora que eu falo ela de outro jeito. Qual? É uma palavra que todo mundo fala errado, que é Ah, ruim. Não é ruim que pronuncia, é ruim. aham. Até aquele professor de Pasquale Cipro Neto, que é professor de português, ele fala: quem come um bolo ruim, come ruim duas vezes. Então, ele faz um trocadilho, né? Então, mas E né, no mesmo. E dessa- eu falo, às vezes eu estou falando é ruim, e de repente eu falo ruim. é, Você entendeu? essa palavra aqui, a mesma pessoa vai pronunciar de um jeito e de outro, conforme dá na vontade da hora ali, da cabeça dela, tá? Não é nenhuma questão de sotaque, para dizer, olha, tal é um sotaque britânico, tal é americano, não é. Os dois vão falar dos dois jeitos. Então, gente, para a semana que vem a gente fica combinado assim, essas 3 partes para vocês fazerem, me mandarem também ali no privado e tal, para eu ir corrigindo, acompanhando vocês. E a gente se encontra na outra terça para fazer os comentários finais aqui de tudo que vocês terão percebido, terão refletido sobre essa atividade, tudo isso que a gente está fazendo durante esse mês inteiro, né? Eu só vou fazer um negócio, eu gostaria que depois você desse uma olhada para mim, tá? Eu Uhum. queria pegar todo esse texto, porque o texto que eu escrevi, acho que a Elaine também escreveu, Sim. nós pegamos assim, na legenda lá, por exemplo, ia aparecer na legenda, eu pausava e copiava, né? Aham. Meio cansativo até fazer esse negócio aí. Oh, mas É isso a mais. gente aprende pra caramba, né, Marcos? Mas aí o que eu quero fazer com esse texto? Como ele é escrito direto, ele não tem pausa, não tem nada, eu vou pegar ele, depois de traduzir essas palavras que você pediu aí, tudo e tal, eu quero pegar esse texto e colocar ele, como eu falar, hi, today, hoje vamos aprender, learning, não sei o que, eu dou um pouquinho. Eu quero botar as frases de uma forma correta, vou separar por linha. Pode ficar até mais extenso, Aham, separar por linha, aham. para ver se eu estou pegando no contexto certo, quando está fazendo pergunta, quando ele está exclamando e Ah, tal, para ter legal, ideia, legal, tá? legal. E Aproveitar o fim de semana vamos fazer mesmo. assim, ó, Marcos. Você faz isso, então me manda, daí eu vou fazer eu vou assistir tudo de novo, acompanhando o que você escreveu, para ver aquelas palavras que estão erradas na legenda original lá do filme, do que o YouTube gera, né? Que tem erros lá. E aí eu faço mais uma correção ainda em cima do que você fizer e a gente passa pro pessoal lá no grupo. E quando tiver erro, vou tentar dar, dar um sentido para a frase, tá? Tá, Quando tiver erro. Quando tá, tiver o erro, que eu não souber o que é, vou tentar dar o tá. sentido para a frase. Beleza. Aham, daí Para eu faço treinar mesmo. essa correção ainda e a gente distribui lá pro pessoal acompanhar também. Então, gente, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam aproveitando muito, muito esta atividade, porque realmente isso aqui vale ouro, sabe? É um aprendizado que muda o jeito de você estudar o inglês, né? Tá bom? Alguém quer Beleza. falar mais alguma coisa aqui? Alguém quer perguntar? Não entendeu alguma coisa? Não, para mim tá tranquilo. Então tá bom, gente. Podem usar o nosso grupo agora à vontade, porque não depende mais de spoiler, todo mundo já entendeu tudo, né? Então podem ficar à vontade para colocar coisas lá, tá? Karina, você tá falando, mas eu não tô ouvindo, você tá no mudo. Eu e a Alessandra estamos lendo aqui o texto. Já está Ah, aqui na tela.
para ver o que que nós entendemos de verdade. Então, o Marcos, eu coloquei lá no grupo esse texto, tá? Sim, eu Só vi que também. tem Aham. erros, tá? Tem erros, ele vai ser Sim. corrigido ainda. Então, não deem bola, tem algumas coisas aí que dependem Isso, de correção. aqui a gente já está lendo aqui no para ver se eu e ela entendemos, se nós entendemos correto. Legal, muito bom, gente, muito bom. Gostei, tá? Ah, e eu fiz uma pergunta lá, né? Vocês gostaram mais de fazer esse do que a dublagem? Quem já Ai, deixa fez? eu Quem ver. A gente participou? não participou, né? Uhum. Eu gostei mais desse mesmo. Eu acho assim, do ponto de vista de aprendizagem, eu acho que ele agrega mais. O outro, eu acho que ele é muito contextualizado você, de certa forma, tem a validade no sentido que você sai daquela síndrome de estar falando as palavras separadas e tudo, você fica mais receptivo a ler e entender dentro daquela perspectiva. Mas para mim, esse agregou muito mais, porque eu posso usar essa forma de essa atividade para música, para filmes, aí eu achei melhor. Pode sim. É, essa atividade aqui, ela é mais simples, né? Ela é mais fácil, entendeu? Do que o que a gente faz lá. Ela é bem mais simples. Então, talvez por isso que vocês conseguem aproveitar mais. Mas é isso aí. Eu gostei dos dois de forma diferente, tá? Nesse daqui, do golfinho, por forma de aprendizado, de palavras novas e tal, contexto, tudo. Agora, no filme, eu adorei, pra falar a verdade pra você, porque você vendo o cara falando do jeito que ele tá falando e é o jeito que a gente tem que falar, pô, isso é maravilhoso, É, por né? isso que, gente, documentário, como eu falei para vocês, é um narrador, é uma pessoa que é um profissional da voz, né? Ele sabe falar, né? Não tem emoção, não tem gíria, é totalmente diferente esse trabalho daquele. É uma coisa totalmente diferente. No ano que vem, quando a gente voltar ali das férias, eu quero fazer com vocês o plano A, que também é outro objetivo, é outra atividade totalmente diferente dessa. Então aí vocês vão conhecer todas as propostas que existem aí e vocês podem fazer isso sozinhos, né? Não precisa ficar dependendo de mim, do grupo. Eu sempre ofereço coisas em grupo para quem está aí perdido, não sabe como estudar, não sabe o que fazer, vem fazer em grupo. Mas se você tem um assunto que você precisa estudar já, um assunto que te interessa e você prefere ver, eu prefiro ver uma palestra lá do assunto tal que eu já gosto, do que fazer em grupo, tudo bem também. O que importa é você usar conteúdos em inglês no seu dia a dia para ir sempre cada vez aprendendo mais. E aí essas três formas que eu mostro para vocês, né, o plano A, B e o C, são as formas eu acho que mais interessantes que tem de aplicar tudo isso, tá? Mas são três formas diferentes com objetivos diferentes. E aí cada um pode escolher, né, o que acha mais produtivo, o que acha melhor, tá? Mas que bom que vocês gostaram desse. Eu gosto também muito desse aqui. Eu gosto dos três, né? Eu sou suspeita para falar. Tá bom, gente? Mas, ó, fundamental para tudo isso aqui é vocês assistirem às aulas da Fonética 1 e Fonética 2 lá, porque daí tem os sons isolados das letras, que é a fase número 1, né? O embrião ali. Isso aqui já seria tudo uma fase número 2, que aí já são palavras e frases, tá? Aí vocês aproveitam melhor ainda. A Mônica não falou nada hoje. Pois é, a Aurineide também não entrou quietinha, nem abriu a câmera. Eu fiquei chateada demais, porque eu tinha preparado para essa aula e chegou gente aqui, eu fiquei sem graça de. Ah, não. Mas eu tinha preparado, coloquei as palavras que eu copiei as que eu já sabia, palavras parecidas, palavras, tudo aqui no caderninho aqui, tudo. Você quer fazer Mas algum tá bom. comentário, Mônica? Você quer fazer algum comentário do que você achou de fazer essa atividade? Então, eu achei, eu gostei de trabalhar dessa forma, né? Para mim, eu achei mais fácil, né? Eu achei mais fácil. E aí eu coloquei muitas palavras aqui, igual as meninas falaram aí, Karina e a outra falaram sobre a dificuldade dessas palavras aqui parecidas, porque eu cheguei que você estava pondo um exemplo aí, eu falei, eu senti dificuldade também, achei que era uma coisa e não era, É, era outra. é Então, importantíssimo vocês essa perceberem. aula, Repete, Mônica, que eu não ouvi? aí você vai deixar essa aula para a gente assistir, né, Com depois? certeza, com certeza. Eu sempre deixo, tá? Então, tá. Tranquilo. Hum, Eu sempre deixo, mas eu gosto que vocês entrem na aula, porque vocês poderem eu falar é importante, né? Participar.
Deixa o exercício do Marcos aí também para a gente ver se bate com o que a gente fez, viu? Como é que é, Elaine? Deixar o exercício do Marco? Esse do Marcos que ele fez para ver se bate com o da gente, tá bom? Sim, tá lá no grupo já. Todo completo? Sim, foi. É só você clicar nele que ele abre. É um documento. Pode Tá clicar bom, lá que ele abre. Tá tá tudo lá. certo. Eu pedi para o Marcos para compartilhar porque eu achei que ele fez bem legalzinho e daí quem às vezes está na dúvida, ai, será que é assim e tal, visualiza uma coisa pronta, já consegue entender melhor, né? Tá bom? Gente, então até terça que vem, né? E qualquer dúvida vocês podem ficar à vontade para me perguntar também, tá? Ok. São todas palavras, ô, Elaine, para a gente fazer a transcrição? Não, São não, em todas? não. É só Eu daquelas. peguei só as outras aqui, peguei só essas aqui que são fundamentais, são esse último aqui. É, São essas, né? essa era da semana passada. A dessa semana são as palavras que você já conhecia, que você deveria ter entendido, mas você não entendeu. Só entendeu quando Ah, viu, tá? uhum, Aí você tem que uhum, assistir o vídeo todo de novo e analisar. Poxa, isso aqui eu não. Você tem que lembrar do que você entendeu da primeira vez, do que você não entendeu, né? Você tem que mais ou menos ir refletindo a cada frase que você está ouvindo, uhum. tá bom? Isso dá tranquilo para fazer com música também, né? Também, também. A Karina já fez, né, Karina? Esse plano B com música foi bem legal, né, Karina? Já foi. Foi bem legal. Inclusive, ela Eu saiu fiz mais de cantando um, foi no bem final, legal. né? Você me mandou Quê? cantando a música no final, né? Lembra? Ah, muitas ensaiadas, né? Muito bom, gente. Pega Mas um é legal, depois no legal. final e canta junto. Tá bom. Elaine, o dia de amanhã ficou pro dia 27, então, né? O pessoal Ficou. escolheu o dia Aham, de amanhã. ficou. Isso. Então tá bom. Tá bom? Você pode também, Marcos? Espero que sim. Pode, sem problema. Então tá. Gente, quem não assistir a aula das stops lá não vai entender, tá? Tem que assistir a aula teórica primeiro, senão não vai entender. Tá O bom? quê? Está. Tá. Muito bem, queridos. Então, até semana que vem. Bye, bye. Bye Bye bye. bye, see Elaine. you. Night, see you.